Me rendi a um dos livros mais hypados do ano passado. Sim, gente, chegou a minha vez de falar de Leitura de Verão da Emily Henry. Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre Leitura de Verão da Emily Henry, o primeiro lançamento dela, né, que saiu aí em agosto, julho do ano passado, mas que eu só vim ler agora. E eu tardo, mas não falho, tá, gente? Eu trouxe a minha review pra vocês, principalmente porque eu gostei muito do livro e eu sei que alguns de vocês também ainda não leram assim como eu. Então eu espero que esse vídeo seja um vídeo pra explicar pra vocês a respeito dessa história e pra tentar transpassar tudo aquilo que eu senti ao longo dessa leitura. Nessa história, vamos conhecer a January, uma jovem escritora romântica e incurável. Ela sempre viu o casamento dos pais como a epítome da relação perfeita, aquilo que ela gostaria de vivenciar, porque ela acreditava que eles estavam vivendo seu felizes para sempre. Mas a vida não é esse arco-íris todo, né, gente? E a January vai descobrir isso quando seu pai morre repentinamente. Só que além do luto, ela também precisaria lidar com a decepção. Isso porque ela descobre ali no enterro do seu pai que ele tinha um amante e que ele tinha uma casa no lago, em uma outra cidade, onde ele ia se encontrar com ela, onde ele ficava ali com ela. E tudo aquilo que ela acreditava acaba caindo por terra, porque o único relacionamento, né, que ele embasava ali todas as suas percepções sobre amor, sobre felicidade, na verdade era pautado em uma grande mentira. Então a nossa protagonista começa a se sentir completamente desnorteada, sem saber o que fazer e sem saber lidar com esses sentimentos, né, conflituosos. Um ano então se passa e a January ainda tá realmente muito abalada com o que aconteceu. A relação com a mãe dela esfriou completamente. Ela entrou em um bloqueio criativo e ela ainda precisa entregar um manuscrito aí para a editora em um prazo curtíssimo. Seu namorado acabou não suportando essa nova January, né, uma mulher mais introspectiva, mais ali refém das suas emoções e sentimentos, e acabou então abandonando, né, terminou o relacionamento. E para piorar, ela não tem um tostão no bolso, gente. Então a sua única saída no momento é viajar para casa no lago, aquela casa que o seu pai lhe deixou, e ver se ela consegue vender essa casa para conseguir uma grana e também, né, usar o lugar para poder escrever durante um tempo. Só que estar ali naquela casa é muito complicado para January, isso porque ela representa uma vida a dois, né, a vida do pai dela, uma pessoa que ela já não reconhece mais, com a amante, com uma outra pessoa que não é a sua mãe. Então aquela casa tá cheia de lembranças, móveis, né, que remetem então à traição do pai. E para piorar, ela descobre que ela se tornou vizinha do Gus Everett, um antigo colega de classe da época da faculdade, com quem a January tinha uma espécie de competição. Assim como ela, ele também se tornou um escritor super aclamado, porém de ficção sombria. E desde a época da faculdade sempre existia uma espécie de tensão entre esses dois, justamente porque existia uma competição para ver quem escrevia o melhor texto, quem tirava as melhores notas, ainda mais pelas resoluções de vida tão diferentes de um de outro. Na January é uma mulher que acredita em finais felizes, uma mulher que adora, né, livro de comédia romântica, histórias românticas. Já o Gus, ele gosta mais de livros sombrios, né, que tem aquele final meio inacabado, onde os seres humanos são postos como pessoas mais frias, violentas. Então eles realmente sempre tiveram esse contraponto. Só que agora eles moram um do lado do outro e vão ter que conviver, ainda mais quando ambos precisam escrever um livro, né, para poder entregar aí a sua editora. E aí é quando o Gus resolve então fazer uma proposta, um acordo com a January. No caso, o Gus escreveria um livro ali com um final feliz, né, e a January teria que escrever um livro de ficção sombria, justamente para eles saírem da zona de conforto e para ver se isso ajuda a aflorar o processo criativo de cada um. Então, ao longo da estadia da January ali, né, que vai ser durante o verão, eles vão então ter esse projeto juntos de tentar escrever o gênero um do outro, à medida que eles vão se conhecendo cada vez mais e perceberem que talvez essas rusgas do passado que mostravam que eles eram tão diferentes entre si, na verdade vão mostrar que eles são mais parecidos do que imaginam. E é basicamente isso que a gente vai aqui encontrar em Leitura de Verão. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês e destacar é a narrativa da autora, que, como falei, ela lembra bastante os livros da Jojo Moyes, da Beth O'Leary, porque é um livro que você vê que tem mais emoção, é um livro mais reflexivo, mais lento, devagar. É aquele romance para conversar com o leitor, para mostrar a jornada do protagonista, trazer reflexões, questionamentos. Então não é um livro que você vai dar gargalhada, pelo contrário, é aquele livro que você vai suspirar, sabe? Que você vai ler, se emocionar, achar fofo. É alguns momentos divertidos sim, tá? Mas o intuito dele não é ser um livro de comédia romântica para você ali ler achando que a história é super leve, super tranquila. Para mim a história ela tem dois grandes pontos principais aqui. A primeira parte é o romance, né, como falei pra
pra vocês. É um livro ali que vai de inimigos, digamos assim, para depois um friends, já que eles se tornam amigos por causa justamente dessa convivência, desse acordo onde eles vão se ver constantemente. E depois a gente tem ali o romance, né, que vai ser desenvolvido realmente bem lentamente, nada vai ser muito forçado, a gente sabe que tem aquela atração ali, mas a autora, ela tem o seu tempo, sabe? Ela não tem pressa para mostrar ali os sentimentos dos personagens, ela quer desenvolver realmente à medida que a nossa personagem vai se curando. E eu gostei muito disso, porque além de ser um livro de romance, né, aí a gente tem o segundo ponto, é um livro sobre família, sobre amor, sobre relacionamentos. A família sempre foi uma base, uma coisa muito importante na vida da January, na vida dessa protagonista. E toda a sua visão de mundo foi embasada no amor dos seus pais, naquilo que ela conseguia ver, naquilo que ela conseguia presenciar. Só que olhar de fora as coisas é muito tranquilo. Quando você tá ali na situação, quando você tá dentro da situação, é que as coisas ficam um pouco mais complicadas. E a January, ela vai perceber justamente isso, que o casamento dos pais dela parecia ser muito bonito. Ou às vezes tinha até rachaduras, mas ela estava tão encantada, né, em deixar esse mundo mais bonito, mais uau, maravilhoso, que ela não tinha percebido que, na verdade, tinha alguns sinais de que nem tudo estava muito bem. Então, ao meu ver, a história, ela tem esse palco de fundo de mostrar a nossa protagonista tentando se descobrir e percebendo que o mundo, ele não é tão bonito quanto ela imaginava, que dá, então, um suporte para o nosso romance acontecer, porque ele vai, né, surgindo à medida, então, que a nossa protagonista, ela vai, né, se desenvolvendo cada vez mais aí ao longo da história. Eu gostei muito da January, gente, eu achei ela uma mulher muito forte, assim, e eu acho que ela traz muito questionamentos e muitas reflexões a respeito dela mesma, assim, ao longo da história. E a Emily, ela desenvolve isso muito bem, porque ela vai mostrar esse conflito da personagem, né, de tentar entender como ela vai lidar agora com o mundo, como ela vai se mostrar, já que ela não sabe mais quem ela é de verdade, né, porque ela sente tanta dor, porque que ela sente tanto desespero e ela não consegue mais se reencontrar como ela era antes dessa notícia do pai dela. E é interessante esse desenvolvimento da personagem à medida que ela vai se apaixonando, porque no início da história a gente sabe, né, que ela tinha uma visão de mundo bem bonitinha. Depois, quando ela descobre que o pai dela traía a mãe dela, ela fica extremamente arrasada e é como se ela fosse uma pessoa cínica e uma pessoa que agora eu tô no mundo e eu percebo que o mundo é uma merda. Então, a gente percebe que ela realmente tirou a venda dos olhos dela, ela vê meio que as coisas ruins da vida, sabe? Que o mundo não é tão perfeito como ela gostaria, mas a partir do momento que ela começa a se apaixonar pelo Gus, ela começa a reviver esse sentimento, né? Essa alegria do amor, essa coisa boa que o amor traz pra gente. Então ela vai viver ali muitas emoções, né, de momentos de altos e baixos, onde ela vai horas acreditar no amor, horas achar que o amor é uma merda. E isso cativa o leitor, porque a gente entende o que ela tá sentindo, a gente entende o que ela tá passando, né, que é uma coisa muito séria, gente. Quando nós perdemos alguém e descobrimos que aquela pessoa não é aquilo que a gente acreditava, é um pouco decepcionante, principalmente porque nós não podemos perguntar pra essa pessoa por que ela fez aquilo, quem ela é de verdade, né. Então a gente também vê esse sentimento de frustração, essa saudade que essa personagem sente do pai dela, principalmente essas perguntas que nunca terão respostas, já que ele não pode mais dá-las para ela. Então ela realmente se sente muito frustrada, muito chateada e tal, e você se coloca no lugar dela. Então assim, eu gostei muito da January, eu achei que ela é uma mulher muito forte, sabe? É uma protagonista que se abre pra viver tudo, sabe? Tudo intensamente. Ela passa por muitas coisas aí ao longo da história, todos os tipos de sentimentos, e ela é aberta a sentir isso. Então a gente vê a dor dela, a gente vê a tristeza, vê a saudade, vê a felicidade, e eu acho que a autora, ela conseguiu transmitir muito bem essas emoções. Isso nos leva também ao Gus, né, gente, o nosso mocinho, digamos assim. Ele é um cara muito reservado no início da história, né, é aquele intelectual, aquele escritor que a gente não consegue saber o que tá pensando, até mesmo porque a história toda é narrada pelo ponto de vista da January, mas a gente percebe que ao longo, né, dos capítulos, quanto mais ele vai conhecendo a January, mais eles estão ali entrosados, ele vai começando a falar sobre a vida dele, os seus medos, as suas inseguranças, e a gente percebe que ele é um homem com muitas camadas, gente. E ele passou por tanta coisa, e você fica querendo colocar ele num potinho, sabe? Porque o Gus, ele é incrível, gente. É aquele cara que, nossa, tipo assim, sofreu muito e que merece todo o amor do mundo, assim. Então, eu gostei muito dele também, gostei da delicadeza. Eu acho que a história é sobre a January em si, mas ele também tem um grande destaque. A autora trouxe ali uma bagagem muito grande, né, emocional sobre ele. E eu também gostei a forma como ele foi desenvolvido, mesmo que em alguns momentos ficava uma coisa meio dúbia, a gente não sabia se podia confiar nele ou não. Mas eu sempre creio em personagens masculinos escritos por mulheres, né, gente? Então, assim,
no final a gente acaba se apaixonando e vê que ele realmente é maravilhoso mesmo. O romance, como falei, ele é muito lento, eu acho que é aquela coisa de convivência, sabe? Quanto mais você tá junto da pessoa, mais você se acostuma com ela e você quer estar perto. Então é um livro realmente de um romance mais lento, mais devagar, mas ainda assim super gostoso de você acompanhar, porque você percebe que existe algo entre eles, existe uma tensão. Eu sei que muitas pessoas acharam o livro muito devagar, muito chato, ai, nada acontece, mas essa é a proposta da autora, sabe? Como eu falei, não é um livro A Hipótese do Amor, uma farsa na Espanha, um livro divertido, rápido. Não, é um livro realmente delicado. Eu acho que essa é a palavra central aqui. Eu, sinceramente, acho ele maravilhoso. É um ritmo realmente muito devagar, mas a partir do momento que você começa a se apaixonar pelos personagens, você quer saber mais sobre eles, você quer torcer por eles. Então, pra mim, casou super e eu gostei muito mesmo, assim, da forma como eu me surpreendi. Porque eu achei que eu não fosse curtir tanto pelo fato de ser um livro super hypado, pelo fato das resenhas que eu vi que não eram tão boas assim, mas no final eu acho que eu gostei realmente muito da forma como a autora desenvolveu tudo, do que ela quis trazer aqui. E eu acho que é um livro, assim, que todo mundo deveria ler, porque é uma história realmente que cativa a gente, sabe? Que aquece o nosso coração, que você lembra com um quentinho no peito, porque ele realmente é um livro muito bom. Então, se você tiver interesse em conhecer mais esse livro, se você quiser ler essa história, eu vou deixar linkado aqui, tá? O link da Amazon. Mas assim, gente, recomendo muitíssimo, sério, é muito bom. Mas, como eu falei, não espere uma coisa super mirabolante, não, tá? É um livro realmente mais sentimental, então eu acho que é isso que você deve esperar aqui. É isso então, gente, essas são as minhas considerações a respeito de leitura de verão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo o que você achou dele, se você gostou, se você é do time que não curtiu tanto assim. Eu tô realmente muito animada para ler outros livros dessa autora, agora que eu já entendi um pouco mais da escrita dela, e realmente indico muito para quem gosta, né, dessas autoras que eu citei, a Beth, a Jojo. Eu acho que vai curtir muito a escrita dessa autora, é muito parecido, o estilo mesmo de narrativa. Então, assim, recomendo muitíssimo leitura de verão. Me surpreendeu extremamente positivamente, então espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueça também de se inscrever neste canal, tá? Dá um joinha aí pra gente. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!